Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa história fascinante, uma daquelas joias escondidas que muitas vezes passam despercebidas nas grandes narrativas. Vamos falar de uma mulher extraordinária, cuja inteligência, coragem e sabedoria não apenas salvaram vidas, mas também moldaram o destino de um dos maiores reis da história. Preparem-se para conhecer a incrível história de Abigail, a heroína esquecida por trás da ascensão de Davi ao poder. Muitos conhecem Davi como o pastor que derrotou Golias, o músico talentoso, o rei guerreiro de Israel. Mas como diz o ditado, por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. E no caso de Davi, uma dessas mulheres foi sem dúvida Abigail. A história dela é um verdadeiro estudo de caso sobre liderança, diplomacia e a força do caráter. Então, peguem o seu café, ajeitem-se na cadeira, porque essa história merece toda a nossa atenção. Tudo começa num período turbulento na vida de Davi. Ele ainda não era rei. Na verdade, ele era um fugitivo, caçado implacavelmente pelo rei Saul, que via em Davi uma ameaça ao seu trono. Davi e seus homens, cerca de 600 guerreiros leais, viviam no deserto, sobrevivendo como podiam, basicamente como um exército particular em exílio. Eles agiam como uma espécie de milícia protetora para os pastores e proprietários de terras da região, garantindo que seus rebanhos não fossem roubados por bandos nômades. É neste cenário que encontramos um homem chamado Nabal. O nome dele, em hebraico, significa tolo ou insensato. E acreditem, ele fazia jus ao nome. Nabal era um homem extremamente rico, dono de vastos rebanhos de ovelhas e cabras. E ele era casado com Abigail, descrita na Bíblia como uma mulher de bom senso e de bela aparência. Que contraste, não é mesmo? A sabedoria e a beleza ao lado da insensatez e da arrogância. A história se desenrola durante a época da tosquia das ovelhas, que era um tempo de grande festa e prosperidade. Davi, sabendo que seus homens haviam protegido os pastores e rebanhos de Nabal durante todo o tempo em que estiveram na região, decidiu enviar 10 de seus jovens para pedir educadamente algumas provisões. Era um pedido justo, uma espécie de retribuição pelo serviço de segurança prestado. Davi não estava exigindo, mas sim solicitando ajuda a um homem que ele havia ajudado a prosperar. A resposta de Nabal, no entanto, foi chocante. Em vez de gratidão, ele respondeu com desprezo e insultos. "Quem é Davi?" ele zombou. "Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Deveria eu pegar o meu pão, a minha água e a carne que preparei para os meus tosquiadores e dar a homens que nem sei de onde vêm?" Foi uma bofetada na cara de Davi e de seus homens. Nabal não apenas recusou o pedido, mas humilhou Davi publicamente, tratando-o como um mero escravo fugitivo. Quando os mensageiros de Davi voltaram e contaram o que havia acontecido, Davi explodiu em fúria. E com razão. Sentindo-se desonrado e traído, ele tomou uma decisão impulsiva e perigosa. Ele ordenou a seus homens: "Cada um ponha a sua espada na cintura." Davi e 400 de seus guerreiros marcharam em direção à casa de Nabal com um único objetivo: vingança. Ele jurou que não deixaria vivo nenhum homem da casa de Nabal até o amanhecer. Davi, o futuro rei de Israel, estava a um passo de cometer um massacre terrível, uma mancha de sangue que poderia comprometer para sempre seu reinado e sua reputação. Ele estava em seu caminho mais sombrio. Mas é aqui que a nossa heroína entra em cena. Um dos servos de Nabal, vendo a catástrofe que se aproximava, correu para contar tudo a Abigail. Ele sabia que Nabal era um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. A única esperança era Abigail. E a reação dela é simplesmente brilhante. Ela não entrou em pânico, não perdeu tempo discutindo com o marido tolo. Ela agiu. Com rapidez e eficiência, Abigail reuniu uma quantidade generosa de provisões, pães, vinho
ovelhas preparadas, grãos torrados, passas e figos. Carregou tudo em jumentos e partiu ao encontro de Davi, sem sequer avisar Nabal. Esse ato, por si só, já era de uma coragem imensa para uma mulher daquela época. Ela estava desafiando a autoridade do marido para evitar uma tragédia. Abigail encontrou Davi e seus homens descendo por uma encosta da montanha, com os olhos injetados de raiva e prontos para a batalha. O que ela faz a seguir é uma aula de humildade e diplomacia. Ela desceu do jumento, prostrou-se com o rosto em terra diante de Davi e começou um dos discursos mais persuasivos e inteligentes de toda a Bíblia. Ela assumiu a culpa para si, mesmo não tendo nenhuma. "Meu senhor, que a culpa seja minha", ela disse. "Por favor, permita que sua serva lhe fale. Ouça as palavras de sua serva." Com essa atitude humilde, ela desarmou a fúria inicial de Davi e ganhou sua atenção. Abigail, então, com muita sabedoria, minimizou a ofensa de seu marido, chamando-o pelo que ele era, um insensato. Ela pediu a Davi que não desse atenção a um homem como Nabal. Em seguida, ela fez algo genial. Ela mudou o foco. Em vez de falar sobre a ofensa, ela começou a falar sobre o futuro de Davi. Ela o lembrou de sua vocação divina. Ela o lembrou que ele estava lutando as batalhas do Senhor e que Deus havia prometido fazer dele o líder de Israel. Ela disse: "O Senhor certamente fará para o meu Senhor uma dinastia firme, pois o meu Senhor luta as batalhas do Senhor, e em toda a sua vida não se achará mal em você." Com essas palavras, ela estava elevando Davi, lembrando-o de quem ele era e do destino grandioso que o esperava. Então veio o ponto crucial. Ela o alertou sobre as consequências de seu ato de vingança. Ela disse que quando ele se tornasse rei, não queria ter em sua consciência o peso de ter derramado sangue inocente sem causa. Imaginem o impacto dessas palavras em Davi. No auge de sua ira, uma mulher sábia aparece não para confrontá-lo, mas para lembrá-lo de sua melhor versão. Ela o salvou de si mesmo. Ela o impediu de cometer um erro terrível que teria manchado sua história para sempre. A ousadia de Abigail, sua capacidade de enxergar além do momento presente, salvou Davi de seu caminho mais sombrio. A resposta de Davi mostra o quão profundamente ele foi tocado. Ele imediatamente reconheceu a sabedoria nas palavras dela. Ele disse: "Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. E bendito seja o seu bom senso, e bendita seja você, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com minhas próprias mãos." Davi não apenas aceitou o presente dela, mas abençoou a própria Abigail, reconhecendo que ela foi um instrumento de Deus para evitar um desastre. Abigail voltou para casa e encontrou Nabal dando um banquete digno de um rei, completamente bêbado e alheio ao perigo que sua família correu. Sabiamente, ela esperou até a manhã seguinte, quando ele estava sóbrio, para contar tudo o que havia acontecido. Ao ouvir como ele esteve perto da morte e como Abigail o salvara, o coração de Nabal ficou como pedra. Cerca de 10 dias depois ele morreu. Quando Davi soube da morte de Nabal, ele mais uma vez louvou a Deus por tê-lo impedido de fazer o mal. E reconhecendo o valor inestimável da mulher que o salvara, ele não perdeu tempo. Davi enviou mensageiros e pediu Abigail em casamento. A jornada de força e sabedoria de Abigail a levou de esposa de um tolo rico à rainha consorte do futuro rei de Israel. A história de Abigail é muito mais do que um simples relato. É uma lição poderosa sobre a força da sabedoria em tempos de crise. Ela nos ensina que muitas vezes a verdadeira coragem não está em empunhar uma espada, mas em ter a inteligência e a humildade para apaziguar conflitos. Abigail era uma pacificadora, uma estrategista brilhante que agiu com coragem e fé.
Ela enfrentou a fúria de um futuro rei e a insensatez de seu próprio marido e saiu vitoriosa, salvando sua casa e garantindo um lugar de honra na história. Ela não é apenas uma personagem secundária, ela é uma protagonista fundamental no caminho de Davi. Sem a intervenção dela, a história de Israel poderia ter sido muito diferente. Por isso, hoje, celebramos Abigail, a rainha consorte, a pacificadora, a heroína que, com sua sabedoria, brilhou intensamente na sombra de um rei. Muitos conhecem o rei Davi como o pastor que derrotou Golias e se tornou o maior rei de Israel. Mas, e se eu te dissesse que num dos momentos mais críticos de sua jornada, uma mulher incrivelmente sábia e corajosa o salvou de cometer um erro terrível que poderia ter destruído seu futuro? Vamos voltar no tempo. Davi ainda não era rei, mas já era um líder respeitado, fugindo da perseguição do rei Saul. Ele e seus homens viviam no deserto e muitas vezes agiam como protetores para as comunidades locais. Um dia, eles estavam perto das propriedades de um homem muito rico chamado Nabal. O nome Nabal, em hebraico, significa tolo, e ele fazia jus ao nome. Era um homem rude, arrogante e de coração duro. Durante o tempo da tosquia das ovelhas, uma época de festa e generosidade, Davi enviou 10 de seus jovens para pedir suprimentos a Nabal. Afinal, os homens de Davi haviam protegido os pastores e rebanhos de Nabal, garantindo que nada se perdesse. Era um pedido justo, uma espécie de retribuição pela segurança que haviam proporcionado. Mas a resposta de Nabal foi um insulto. Ele perguntou com desprezo: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos fogem de seus senhores. Ele não só recusou o pedido, como também humilhou Davi e seus homens. Quando a notícia chegou a Davi, a fúria tomou conta dele. Sentindo-se desonrado, ele ordenou aos seus homens: peguem suas espadas. Davi estava decidido a marchar contra Nabal e exterminar todos os homens de sua casa. Era um momento de pura raiva. Um caminho sombrio que Davi estava prestes a trilhar. Uma decisão tomada no calor do momento que mancharia sua reputação e seu futuro reinado com sangue inocente. É aqui que nossa heroína, Abigail, entra em cena. Abigail era esposa de Nabal, mas era o seu completo oposto. A Bíblia a descreve como sensata e bonita. Quando um dos servos de Nabal, vendo o desastre iminente, correu para contar a ela o que seu marido tinha feito, Abigail não hesitou. Ela não entrou em pânico. Em vez disso, agiu com uma rapidez e sabedoria impressionantes. Sem contar ao marido, ela reuniu uma grande quantidade de provisões: pães, vinho, ovelhas preparadas, grãos, passas e figos. Ela carregou tudo em jumentos e partiu ao encontro de Davi. Imaginem a cena: Davi e seus 400 homens armados descendo a montanha, movidos pela vingança, e subindo ao encontro deles vinha Abigail. O encontro foi dramático. Assim que viu Davi, ela desceu rapidamente do jumento e se prostrou diante dele com o rosto em terra. Sua primeira atitude foi de humildade, assumindo uma culpa que não era sua. Ela disse: meu senhor, que a culpa seja minha. Essa atitude corajosa imediatamente desarmou a tensão. Mas Abigail não parou por aí. Com palavras cuidadosamente escolhidas, ela começou a tecer um argumento brilhante. Primeiro, ela minimizou a ofensa de seu marido, pedindo a Davi que não desse atenção àquele homem mau, Nabal, pois ele era exatamente como seu nome sugeria: um tolo. Ela estava de forma inteligente separando o homem de sua tolice, mostrando a Davi que lutar contra alguém assim estava abaixo de sua dignidade. Ela estava elevando Davi, mesmo enquanto se humilhava. Em seguida, ela fez algo ainda mais poderoso. Abigail mudou o foco da situação do presente para o futuro. Ela lembrou a Davi de seu destino divino.
Ela disse que o Senhor o protegeria e estabeleceria sua casa para sempre e que ele se tornaria o líder de Israel. Ela o lembrou que ele lutava as batalhas do Senhor. E então ela fez a pergunta crucial: quando o Senhor tiver cumprido todas as boas promessas a seu respeito, não haverá motivo de arrependimento ou peso na consciência por ter derramado sangue sem causa. Que palavras poderosas! Abigail estava mostrando a Davi as consequências de suas ações. Se ele prosseguisse com sua vingança, a culpa e o remorso o assombrariam para sempre. Ele seria conhecido não apenas como um grande guerreiro, mas também como um homem que agiu por impulso e vingança pessoal, matando inocentes. Ela o fez enxergar além da raiva do momento, apelando para sua consciência e seu futuro como rei. Ela o salvou de si mesmo. Davi, que estava cego pela raiva, foi imediatamente tocado pela sabedoria de Abigail. Suas palavras foram como água fria em fogo ardente. Ele percebeu que Deus havia enviado aquela mulher para impedi-lo de cometer um grande erro. A resposta de Davi revela a grandeza de seu próprio caráter, pois ele foi humilde o suficiente para ouvir e mudar de direção. Ele disse a ela: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. E bendita seja a sua sensatez. E bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue. Davi aceitou os presentes de Abigail e a mandou para casa, em paz. Ele não apenas desistiu de sua vingança, mas reconheceu abertamente que ela o havia salvado. Essa intervenção foi um ponto de virada crucial. Sem a ousadia e a sabedoria de Abigail, a história de Davi poderia ter sido muito diferente. A mancha de sangue de Nabal e sua casa poderia ter complicado ou até mesmo impedido sua ascensão ao trono. A história não termina aí. Cerca de 10 dias depois, a Bíblia nos conta que o próprio Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube disso, ele novamente louvou a Deus por tê-lo impedido de fazer justiça com as próprias mãos. E reconhecendo o caráter extraordinário de Abigail, ele a pediu em casamento. Abigail, que antes era esposa de um homem tolo e rico, tornou-se esposa do futuro rei de Israel. Sua jornada é uma incrível demonstração de força, sabedoria e fé. A história de Abigail nos ensina lições valiosas. Ela nos mostra o poder da diplomacia e de palavras bem colocadas para apaziguar conflitos. Ela nos ensina sobre a coragem de agir, mesmo quando o medo é grande. Abigail não esperou que a crise chegasse à sua porta. Ela foi ao encontro dela. E mais importante, ela nos mostra a importância de ter uma perspectiva de futuro. Ela não apenas resolveu o problema do presente, mas protegeu o futuro de Davi. Abigail é, sem dúvida, uma das grandes heroínas da Bíblia, uma pacificadora que atuou nas sombras, cuja intervenção sábia foi fundamental para a jornada de um dos maiores líderes da história. Ela não usou uma espada ou um exército, mas usou sua inteligência, sua humildade e sua fé para mudar o curso da história. Uma mulher que enfrentou a fúria de um futuro rei para salvar sua casa e, no processo, salvou a honra e o destino desse mesmo rei. Enquanto Davi ainda era um fugitivo, escondendo-se do rei Saul, ele e seus homens percorriam o deserto, oferecendo proteção a pastores e suas propriedades. Um desses homens ricos era Nabal, cujo nome, ironicamente, significa tolo. Na época da tosquia das ovelhas, um tempo de festa e generosidade, Davi enviou mensageiros a Nabal, pedindo educadamente provisões para seus homens em troca da proteção que haviam oferecido. Mas Nabal, arrogante e insensato, não apenas recusou o pedido, como também insultou Davi e seus homens. Ele perguntou: quem é esse Davi?
Há muitos servos fugindo de seus senhores hoje em dia. Essa resposta ultrajante acendeu a fúria de Davi. Em um acesso de raiva, ele ordenou que 400 de seus homens pegassem suas espadas e marchassem contra Nabal, jurando aniquilar toda a sua casa. Davi estava prestes a cometer um ato de vingança sangrenta, uma mancha que poderia ter comprometido seu futuro como rei. É aqui que nossa heroína entra em cena. Um dos servos de Nabal, vendo o desastre iminente, correu para avisar Abigail, a esposa de Nabal. O servo descreveu como Davi e seus homens os haviam protegido e como Nabal respondeu com ingratidão e desprezo. Ele sabia que apenas a sabedoria de Abigail poderia evitar a catástrofe. E ele estava certo. Abigail não hesitou. Ela agiu rapidamente, sem sequer consultar seu marido tolo. Abigail preparou uma oferta generosa de pães, vinho, ovelhas assadas, grãos e frutas secas. Ela carregou tudo em jumentos e foi ao encontro de Davi, interceptando-o no caminho. Este ato revela não apenas sua capacidade de organização, mas também sua coragem. Ela estava indo ao encontro de um líder guerreiro enfurecido que havia acabado de ser profundamente ofendido por sua família. Quando Abigail encontrou Davi, sua abordagem foi uma aula de diplomacia e humildade. Ela se prostrou diante dele e assumiu a culpa pelo erro de seu marido. Ela disse: "Meu senhor, que a culpa seja minha." Ela reconheceu a tolice de Nabal, pedindo a Davi que não desse atenção a um homem sem valor. Sua inteligência brilha em seu discurso. Ela não apenas se humilha, mas também apela para o caráter nobre de Davi. Abigail o lembrou de sua missão divina. Ela falou sobre as batalhas do Senhor que ele lutava e o futuro brilhante que Deus tinha reservado para ele como rei de Israel. Ela o fez refletir sobre as consequências de seus atos, dizendo que, quando ele se tornasse rei, não gostaria de ter em sua consciência o peso de ter derramado sangue inocente por vingança pessoal. Com suas palavras, ela não apenas acalmou sua raiva, mas também salvou sua reputação e seu futuro. Ela o impediu de tomar um caminho sombrio. Davi, imediatamente, reconheceu a sabedoria nas palavras de Abigail. Ele a abençoou e agradeceu a Deus por tê-la enviado. Ele disse: "Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro, e bendita seja a sua sensatez." Davi aceitou o presente dela e prometeu que voltaria em paz, garantindo a segurança de sua casa. Ele reconheceu que a intervenção dela o salvou de um grande erro. Ao voltar para casa, Abigail encontrou Nabal em um banquete, bêbado e alheio ao perigo que sua família havia enfrentado. Sabiamente, ela esperou até a manhã seguinte, quando ele estava sóbrio, para contar tudo o que havia acontecido. Ao ouvir como ele esteve perto da morte e como Abigail salvou a todos, Nabal teve um colapso. A Bíblia diz que seu coração morreu dentro dele e ele ficou como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, ele morreu. Quando Davi soube da morte de Nabal, ele novamente louvou a Deus por tê-lo impedido de fazer justiça com as próprias mãos. Reconhecendo o caráter excepcional de Abigail, sua sabedoria, coragem e fé, Davi a pediu em casamento. Ela, que antes era esposa de um homem tolo e rico, tornou-se esposa do futuro rei de Israel, uma rainha consorte que demonstrou sua força e valor muito antes de usar uma coroa. A jornada de Abigail, de esposa de Nabal a esposa de Davi, é um testemunho incrível de força, sabedoria e fé. Ela não foi uma figura passiva. Ela foi a protagonista de sua própria história, uma pacificadora que sozinha enfrentou a ira de um guerreiro e a tolice de seu marido para proteger inocentes e guiar um futuro rei para o caminho certo. Abigail é a prova de que a verdadeira força nem sempre está na espada, mas na sabedoria para saber quando e como usá-la. Vamos viajar no tempo.
para uma época em que Davi ainda não era rei. Ele era um fugitivo, um líder de um grupo de homens leais, vivendo no deserto, fugindo da fúria do rei Saul. Durante esse tempo, Davi e seus homens agiam como protetores para as comunidades locais, garantindo a segurança dos pastores e de seus rebanhos. Era um acordo tácito. Eles ofereciam proteção e, em troca, recebiam provisões para sobreviver. Nesse cenário, encontramos Nabal, um homem muito rico, dono de vastos rebanhos de ovelhas e cabras. O nome dele, em hebraico, significa tolo ou insensato, e ele fazia jus ao nome. Era conhecido por ser rude, mesquinho e de temperamento difícil. Sua esposa, no entanto, era o seu completo oposto. O nome dela era Abigail, uma mulher descrita como sensata e de bela aparência. Uma combinação rara de inteligência e graça. Chegou a época da tosquia, um tempo de festa e abundância. Davi, sabendo disso e precisando de suprimentos para seus homens, enviou 10 de seus jovens mensageiros a Nabal com um pedido educado. Eles explicaram como haviam protegido os pastores de Nabal e pediram gentilmente qualquer coisa que ele pudesse oferecer. Era um pedido justo, quase uma cobrança por serviços prestados. A resposta de Nabal foi um tapa na cara. Com arrogância, ele perguntou: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Ele não apenas negou o pedido, mas humilhou Davi publicamente, tratando-o como um simples servo fugitivo, um ninguém. Imagine a cena: os mensageiros de Davi, representando seu líder, voltando de mãos vazias e com o peso dessa ofensa. A notícia chegou a Davi como um trovão. A reação de Davi foi imediata e furiosa. A humilhação de Nabal foi a gota d'água. Em um acesso de raiva, ele ordenou que 400 de seus homens pegassem suas espadas. O plano era claro e brutal: marchar contra Nabal e exterminar todos os homens de sua casa. Davi, o futuro rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, estava prestes a cometer um massacre por vingança. Ele estava cego pelo orgulho ferido e pela ira. É aqui que a nossa heroína entra em cena. Um dos servos de Nabal, vendo o desastre iminente, correu para contar tudo a Abigail. Ele sabia que Nabal era intratável, mas confiava na sabedoria e na capacidade de Abigail para resolver a situação. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele, disse o servo. Ele reconheceu o perigo que a insensatez de seu mestre havia criado. Abigail não hesitou. Ela não entrou em pânico, não foi reclamar com o marido, nem esperou para ver o que aconteceria. Ela agiu. Com uma rapidez impressionante, ela preparou uma oferta de paz generosa: pães, vinho, ovelhas assadas, grãos, passas e figos. Carregou tudo em jumentos e, sem dizer uma palavra a Nabal, partiu ao encontro de Davi e seu exército enfurecido. A cena do encontro é poderosa. Abigail desceu de seu jumento e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. Ela assumiu a culpa pelo erro de seu marido. Meu senhor, que a culpa caia sobre mim, ela disse. Com uma humildade impressionante, ela começou um dos discursos mais brilhantes e persuasivos de toda a Bíblia. Primeiro, ela validou a raiva de Davi, mas pediu que ele não se rebaixasse ao nível de um homem tolo como Nabal. Depois, com uma visão profética surpreendente, ela lembrou Davi de seu destino. Ela falou sobre como Deus o protegeria de seus inimigos e o estabeleceria como líder sobre Israel. Ela o lembrou de que ele estava lutando as batalhas do Senhor e não deveria manchar seu futuro reinado com sangue inocente derramado por vingança pessoal. As palavras dela foram como água fria em brasa quente. Quando o Senhor tiver estabelecido meu senhor como líder de Israel, ela argumentou, meu senhor não terá na consciência o peso de ter derramado sangue sem motivo. Ela estava, na prática, salvando Davi de si mesmo. Ela o fez parar e pensar nas consequências de seus atos, não apenas para aquele momento, mas para todo o seu legado como rei.
Davi, que minutos antes estava cego de ódio, foi completamente desarmado pela sabedoria, humildade e coragem de Abigail. Ele reconheceu imediatamente a intervenção divina através dela. Ele a abençoou e abençoou seu bom senso, agradecendo-a por tê-lo impedido de cometer um erro terrível. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que a enviou hoje ao meu encontro, ele declarou. Ele aceitou o presente dela e garantiu que ela poderia voltar para casa em paz. O que aconteceu em seguida selou o destino de todos. Abigail voltou para casa e encontrou Nabal em uma festa, bêbado e completamente alheio ao perigo que acabara de escapar. Sabiamente, ela esperou até a manhã seguinte, quando ele estava sóbrio, para contar tudo o que havia acontecido. Ao ouvir como ele esteve perto da morte e como sua esposa o salvara, Nabal teve o que parece ter sido um derrame. Seu coração ficou como pedra e cerca de 10 dias depois, ele morreu. Quando Davi soube da morte de Nabal, ele louvou a Deus por ter feito justiça e por tê-lo impedido de fazer justiça com as próprias mãos. E então, lembrando-se da mulher notável que o salvara de seu caminho mais sombrio, ele enviou mensageiros para pedir Abigail em casamento. Ela, com a mesma humildade de antes, aceitou e se tornou uma das esposas de Davi, e mais tarde, rainha consorte. A história de Abigail é muito mais do que um simples romance. É uma lição sobre diplomacia, sabedoria e a coragem de fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Ela foi uma pacificadora em um mundo de guerreiros. Enquanto os homens ao seu redor recorriam à espada e à raiva, ela usou palavras, humildade e uma ação rápida e decisiva para evitar uma tragédia. Pense nisso. Se Davi tivesse massacrado Nabal e sua casa, como isso teria afetado sua reputação? Como o povo o veria? Ele teria carregado uma mancha de crueldade e vingança em sua biografia para sempre. Abigail não apenas salvou vidas inocentes naquele dia, mas também protegeu a integridade e o futuro do maior rei de Israel. Ela foi a heroína nos bastidores, a conselheira sábia que apareceu no momento exato em que o herói estava prestes a se tornar um vilão. A jornada de Abigail, de esposa de um homem tolo e rico, a esposa de um futuro rei, é um testemunho de sua força, inteligência e fé. Ela viu além do momento presente e agiu com base em um entendimento profundo da natureza humana e do plano divino. Uma mulher que, sozinha e em uma cultura patriarcal, enfrentou um exército furioso e venceu, não com uma arma, mas com sabedoria. Então, da próxima vez que você pensar na história de Davi, lembre-se de Abigail, a pacificadora, a estrategista, a profetisa, a heroína esquecida que nos ensina que, às vezes, a maior bravura não está em empunhar uma espada, mas em saber quando e como buscar a paz. Muitos conhecem Davi como o pastor que derrotou Golias, o músico talentoso e o grande rei de Israel. Mas será que conhecemos todos os personagens que foram cruciais em sua jornada? Em um momento de fúria e impulso, Davi esteve a um passo de cometer um erro terrível, um ato de vingança que poderia ter manchado seu legado para sempre e talvez até impedido sua coroação. E foi nesse exato momento que uma mulher extraordinária entrou em cena. Seu nome era Abigail. Na época, ela era casada com um homem rico, porém insensato, chamado Nabal. Enquanto Davi e seus homens estavam no deserto, fugindo do rei Saul, eles protegeram os pastores e os rebanhos de Nabal. Quando Davi, precisando de provisões, enviou mensageiros pedindo ajuda a Nabal, ele não apenas recusou, como também os insultou publicamente. Imagine a fúria de Davi, um guerreiro ungido por Deus, sendo humilhado dessa forma. A resposta de Davi foi imediata e implacável. Ele reuniu 400 de seus homens e marchou com a intenção de destruir Nabal e toda a sua casa.
Era uma decisão tomada no calor do momento, movida pelo orgulho ferido e pela raiva. Se Davi tivesse derramado todo aquele sangue inocente, ele teria carregado uma culpa pesada e aberto um precedente perigoso para seu futuro reinado. Ele estaria agindo não como um rei guiado por Deus, mas como um senhor da guerra vingativo. É aqui que a nossa história ganha um novo rumo, graças aos segredos e à sabedoria de Abigail. Um dos servos de Nabal, vendo o desastre iminente, correu para contar a ela o que havia acontecido. E a reação de Abigail? Ela não entrou em pânico, não culpou o marido, nem ficou paralisada pelo medo. Pelo contrário, ela agiu com uma rapidez e uma inteligência impressionantes. Abigail era uma verdadeira pacificadora, operando nas sombras para evitar uma catástrofe. Ela rapidamente preparou uma grande quantidade de provisões: pães, vinho, ovelhas preparadas, grãos e frutas secas. Sem dizer nada a Nabal, ela carregou tudo em jumentos e partiu ao encontro de Davi. Essa atitude já nos mostra sua coragem. Ela estava indo de encontro a um exército de homens furiosos, liderados por um guerreiro famoso, para interceder por um marido tolo que a colocou naquela situação. O encontro entre Abigail e Davi é um dos diálogos mais poderosos de toda a Bíblia. Ela não chegou exigindo ou se justificando. Ela se prostrou diante de Davi, assumindo humildemente a culpa por algo que não fez. Ela o chamou de meu Senhor e se referiu a si mesma como tua serva. Com palavras cuidadosamente escolhidas, ela validou a raiva de Davi, mas o fez enxergar além dela. Abigail foi ousada. Ela lembrou a Davi de seu propósito maior, das batalhas do Senhor que ele lutava e de sua unção como futuro rei de Israel. Ela disse, em outras palavras, não suje suas mãos com este sangue. Não deixe que um homem insignificante como Nabal cause uma mancha em seu reinado. Quando o Senhor cumprir todas as promessas que fez a você, você não vai querer ter o peso dessa vingança em sua consciência. Ela o fez olhar para o futuro, para o legado que ele estava construindo. Essa intervenção não foi apenas um apelo emocional, foi um argumento lógico e espiritual profundo. Abigail salvou Davi de seu caminho mais sombrio. Ela o lembrou de quem ele era e para o que ele estava destinado. Davi, tocado pela sabedoria e pela humildade dela, imediatamente reconheceu seu erro. Ele louvou a Deus por ter enviado Abigail ao seu encontro e a abençoou por seu bom senso, que o impediu de cometer um grande mal. Agora vamos falar da jornada de força de Abigail. Após acalmar Davi, ela voltou para casa e encontrou Nabal em uma festa, completamente alheio ao perigo que correu. Sabiamente, ela esperou até a manhã seguinte, quando ele estava sóbrio, para contar o que havia acontecido. Ao ouvir como ele esteve perto da morte, o coração de Nabal se amorteceu dentro dele e ele ficou como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o próprio Senhor feriu Nabal e ele morreu. A história não termina aí. Quando Davi soube da morte de Nabal, ele reconheceu a justiça divina e enviou mensageiros para pedir Abigail em casamento. Ele viu nela não apenas beleza, mas uma sabedoria e um discernimento que seriam inestimáveis para um futuro rei. De esposa de um homem tolo e rico, Abigail se tornou rainha consorte de Davi, um testemunho de sua força, fé e inteligência. Vamos desvendar um pouco mais essa mulher incrível. Abigail enfrentou Nabal sozinha, não diretamente com confronto, mas com ação estratégica. Ela administrou sua casa com competência, protegeu sua família e seus servos, e teve a coragem de desobedecer a um marido insensato para fazer o que era certo. Ela é um exemplo poderoso de como a sabedoria e a diplomacia podem ser mais fortes do que a espada. A história de Abigail nos ensina que os verdadeiros heróis nem sempre são os que estão na linha de frente com uma arma na mão. Às vezes, são aqueles que, com palavras de sabedoria e ações corajosas,
nos impedem de tomar decisões desastrosas. Ela foi a bússola moral de Davi em um momento crucial, garantindo que o futuro rei de Israel começasse seu reinado com as mãos limpas e o coração focado em Deus. Por isso, quando pensarmos na grandiosa história de Davi, não podemos esquecer de Abigail, a pacificadora, a estrategista, a mulher sábia que nas sombras garantiu que a luz do grande rei de Israel pudesse brilhar sem manchas, uma verdadeira heroína esquecida. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre essa personagem fascinante. A história dela é uma inspiração para todos nós. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Até a próxima!